Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui. Antes de qualquer assunto, informação, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações e faça parte dessa nova história de a gente falar do Vasco. Seja membro do canal também, nos ajude a continuar crescendo a cada dia mais. Obrigado a mais de 36.800, 900 inscritos, chegando a 37 mil. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, vamos falar aí, patrocínio milionário pode estar pintando no nosso Vascão da Gama. Por quê? O Vasco nos últimos tempos aí vinha buscando, tentou a Betano há um tempo atrás, quase fechou, bateu na trave, houve algumas questões para o não fechamento do negócio, então na época. O Vasco continuou no mercado em busca de outros patrocínios, né, patrocínios milionários, mas que cheguem para resolver a situação financeira do clube. O Jorge Salgado declarou nos últimos dias aí que o Vasco estaria próximo de resolver todas as suas situações, toda a situação financeira do clube na realidade, e de repente surge o nome da Crefisa, a Leila Pereira lá, palmeirense, né, teria interesse em investir no Vasco também, o que despertou interesse, teria despertado o interesse de ambas as partes, né? O Vasco, quem não quer um patrocínio da Crefisa, sendo ele milionário, né? Não um patrocínio qualquer. Seria o patrocinador, novo patrocinador master da camisa do Vasco. Outra situação, hein? A capa também pode, de repente, estar saindo do Vasco para a entrada da Nike, mas isso aí é um assunto que não é 100% ainda, né? Não tem essa informação. Ah, Eduardo, é um assunto 100% já? Não. Mas a capa, a Nike teria feito também uma proposta para o Vasco de patrocínio de camisa e uniforme. Então seriam 2 patrocínios aí para o Vasco num primeiro momento. Então, primeiro ponto, Crefisa seria patrocinadora master do Vasco. Não saíram valores ainda, estou dando aqui de prima para vocês aqui, de primeira. Ah, Eduardo, mas seria quanto? Não, seria um patrocinador para resolver a situação financeira do clube, patrocínio para tirar o Vasco desse lamaçal de dívidas e tal, para o clube se reorganizar financeiramente e começar um 2022 melhor, né? A questão envolvendo as camisas é uma disputa, né, financeira, e qualquer clube, qualquer empresa faz isso, e se o Vasco estiver fazendo, tá de parabéns, tem que fazer mesmo, tem que valorizar a marca Vasco, é uma marca muito forte, não é difícil vender a marca Vasco da Gama. E, cara, gente, na verdade, tá na hora do Vasco sair dessa situação delicada, né? Se a Crefisa, se a Leila Pereira lá e tal quer patrocinar o Vasco, que patrocine, que o Vasco volte a ser aquela potência que sempre foi fora de campo também, com atletas olímpicos, paralímpicos, remo, futsal. O Vasco precisa voltar a ser o Vasco que sempre foi, né? A torcida ama o Vasco, não é só base, não é só o time de cima, mas a torcida ama o Vasco por inteiro, natação. Então, que o Vasco volte a ser o Vasco de antigamente, que o Vasco possa ceder jogadores de futebol, jogadores de futsal, natação, essa galera olímpicas, né, e paralímpicas para a seleção, como sempre foi, como é a história do Vasco. A história do Vasco diz isso, né? Então o Vasco precisando, correndo atrás e de repente pode estar fechando aí em breve um patrocínio milionário e reforçando de uma vez por todas, os cofres do clube. Já entrei direto nesse assunto, porque o Vasco entra em campo também no final de semana, agora no sábado, às 16h30, com transmissão aqui do canal Vasco Connection, junto à Rádio Onda Mix FM. Ao meu lado, Maurício Ribeiro, nos comentários, para que a gente possa fazer, né, um show de transmissão aqui para você e o Vasco possa vencer, enfim, a equipe do Curitiba. Ah, Eduardo, é o líder do campeonato. Sim, é para dar moral, é para mudar, né, o ânimo dos jogadores, é para virar a chavinha no campeonato e o Vasco acelerar rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz vem preparando a equipe, já sabe que não vai ter o Andrei mais uma vez, infelizmente não deu certo, o Andrei vai ficar de fora do jogo, porém
Um jogador de destaque que eu venho trazendo aqui durante a semana, venho falando, vem ganhando moral com o técnico Fernando Diniz, que é o Galarza. O Galarza entrando nesse time, ele acelera esse time. Ele dá fôlego ali para o meu campo, né? Então o Galarza pode ganhar a primeira oportunidade com o técnico Fernando Diniz no comando do Vasco. A torcida quer muito isso, ele quer muito isso, e principalmente ele, dentro do campo, né? A torcida aqui fora, o nome diz torcida, estaremos na torcida pelo Galarza, é um grande jogador do Vasco, então a gente torce demais para a entrada desse paraguaio no meio campo ali para ajudar o Nenê, ajudar o próprio Marquinhos Gabriel, Bruno Gomes ali, carregar esse piano, né? Para o Vasco acelerar para cima do Curitiba e conseguir, quem sabe aí, a vitória para dar fôlego para o time, para dar moral para o time. O Vasco precisa vencer e convencer dentro de São Januário, assim como foi lá contra a equipe do Goiás. Ontem à noite, assim, o Vasco terá o fator extracampo, né, que é a torcida nesse jogo. Então, 7.700 ingressos. Isso porque o Vasco achou por bem, a questão envolvendo a torcida, para o maior conforto dos torcedores. Enfim, eu não entendi, na verdade eu não vou entender, porque o São Januário tem a capacidade ali para mais de 30 mil pessoas. O bombeiro lá, o corpo de bombeiros só liberou 24 mil, 20 mil. Eu não entendo essas contas loucas que eles fazem, mas 11 mil torcedores, gente, 11 mil torcedores só, daria dentro de São Januário. Vamos planejar, porque olha, é uma questão assim bizonha. Não colocar 10 mil torcedores dentro de São Januário, 11 mil, pô, é brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Tem que fazer um marketing mais forte, tem que organizar a casa. Liberou a torcida, conseguiu autorização, coloca o torcedor dentro de São Januário, meu Deus do céu. Que é isso? Chega a ser bizonho. Então, são questões assim que a gente fica energizado, cara. Eu não consigo enxergar algumas questões que acontecem no Vasco. Então, você que vai para o jogo, foi liberado as clínicas aí, está nas mídias do Vasco, no próprio site do Vasco, as clínicas para que você possa fazer o exame, o teste da Covid-19, né? Antes do jogo, nós também da imprensa, nós faremos o exame. Estarei no jogo, estarei presente no jogo. Então, assim, vai ser um baita de um jogo, não dá para ficar de fora mesmo, é um jogaço, em que o torcedor vai estar junto, aquela energia positiva, técnico Fernando Diniz trabalhando muito a equipe, né? Teria o Vasco, assim, claro, a questão física, mas ele estaria trabalhando também, desculpe, travou aqui, a parte tática, né? A questão da posse de bola, os jogadores chegando na frente, fazendo o arremate, essa bola precisa chegar no cano, né, fazendo ali a bola chegar no cano com jogadas ensaiadas. E aí é que entra a questão do Galarza no meio campo. Galarza, Nenê, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel ali como segundo volante. Então o Vasco deve ganhar e ganhar muito nesse jogo aí, em qualidade, passe de bola, destaque para o Riquelme, Zeca também. Enfim, galera, vai ser um jogo daqueles hoje em São Januário. Vira a chavinha aí agora. Gente, o Vasco fez algumas contratações pífias, né, nessa temporada. Temporada 2021 do Vasco, olha, assim, planejamento zero. Acertou no final ali em duas contratações, a do Nenê e a do Fernando Diniz, lá por um acaso. A do Zeca ali talvez tenha sido uma boa contratação. Talvez não, foi uma boa contratação. Porém, o Vasco vai enxugar a folha agora no final do ano, não tem jeito. O Rômulo deve ir embora, né? Michel é certo. E o Sanches deve ir embora até sem estrear. Pela carruagem aí, o Sanches não deve jogar pelo Vasco, deve vazar do Vasco antes mesmo que estreie com a camisa do Vasco. É incrível, incrível. Porque se esse jogador fosse essa pompa toda que nós vimos ali no DVD... enfim, se o Alexandre Pássaro tivesse planejado mesmo a contratação dele lá atrás com o Lisca, esse jogador já teria estreado, porque jogador bom é bom com qualquer treinador. O cara, quando é bom, ele é bom quando é bola com qualquer jogador. O técnico de futebol, ele sabe se o cara joga ou não com 10 minutos de jogo. O cara tocou 2, 3 vezes na bola, o cara, esse cara joga bola, esse cara não joga bola. Então o Vasco, entre outros jogadores, o Vasco deve estar
deve estar, na verdade, fazendo algumas dispensando alguns jogadores aí. Vamos esperar, final do ano, isso é certo, que o Vasco consiga logo esse acesso. E hoje, durante o dia, entrevista coletiva do Vasco, né, com o Zeca e também, claro, informações do nosso Vasco aqui. Beleza, torcedor? Beijo no coração de todos. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Saudações vascaínas.